Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar a comentar as nossas questões do exame de suficiência da segunda versão de 2018. Nós vamos começar pela questão 33. Para quem está chegando no blog e no canal agora, eu não utilizo a ordem da prova para fazer os comentários no blog e no canal. Na verdade, eu utilizo a ordem dos assuntos que a gente aborda no nosso curso preparatório. Então, se você tiver algum interesse em conhecer o nosso curso preparatório, ou por curiosidade mesmo, você pode ir lá no blog, que é momentodeestudar.com.br, na aba cursos, lá tem a descrição completa do preparatório. E aí, então, para começar com os assuntos que a gente começa a ver lá, a gente vai começar pela questão 33. Então, ela diz que, com base na referida NBC-TG Estrutura Conceitual, reconhecimento envolve a descrição do item, a mensuração do seu montante monetário e a sua inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. Segundo a norma, os itens que satisfazem os critérios de reconhecimento devem ser reconhecidos no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. A falta de reconhecimento de tais itens não é corrigida pela divulgação das práticas contábeis adotadas, nem tampouco pelas notas explicativas ou material elucidativo. Referente ao assunto intitulado Reconhecimento à luz da referida norma, assinar a alternativa incorreta. E aí, na nossa apresentação, eu colori, a palavra incorreta de vermelho para ficar mais chamativo. Você, na sua prova, durante o seu preparatório, e na prova, você pode circular essas palavras-chave que vão te orientar o que a questão está pedindo. Porque nessas questões, principalmente nessa prova do exame de suficiência da segunda versão de 2018, os textos estão maiores e existem outras bancas e outras provas que acabam trazendo textos maiores. E aí você já está nervoso no momento da prova, a leitura fica cansativa, você acaba perdendo, esquece, durante a leitura das alternativas, esquece o que está pedindo. E aí, se você só circula a palavra, já vai te ajudar, porque você bater no olho no enunciado, você já vai verificar o que realmente o enunciado está pedindo e não vai precisar ler o enunciado de novo. Então, vamos então fazer a leitura das alternativas. E aí a gente já vai buscar, então, as alternativas que estão, nesse caso, incorretas. Então, ele está pedindo para a gente a alternativa incorreta. Então, vamos à letra A. Ele diz que as despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado quando ocasionarem um decréscimo nos benefícios econômicos futuros relacionados com o aumento de um ativo ou a diminuição de um passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da despesa ocorre simultaneamente com o reconhecimento do aumento nos passivos ou de diminuição dos ativos. Por exemplo, a alocação por competência de obrigações trabalhistas ou de depreciação de equipamentos. Então, esse item é um item incorreto, Você vai ver que lá na parte que ele diz o aumento de um ativo ou a diminuição de um passivo, que eu até deixei grifado aí, está incorreto, está trocado, Na verdade, não seria esse o texto. Você vai verificar que a mensuração das despesas, ela provoca um decréscimo, que é uma diminuição, dos ativos, ou assunção, que é o mesmo que aumento, nos passivos, o que vai resultar no decréscimo do patrimônio líquido. Esse seria o texto correto. Então, o texto completamente correto, ele ficaria assim: as despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado quando ocasionarem em decréscimos nos benefícios econômicos futuros relacionados com o decréscimo de um ativo ou o aumento de um passivo e puder ser mensurado com confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento das despesas ocorre simultaneamente com o reconhecimento de aumento nos passivos ou de diminuição dos ativos, por exemplo, a alocação por competência de obrigações trabalhistas ou a depreciação de equipamentos. Então, esse seria o texto correto, na forma como a NBC-TG Estrutura Conceitual traz para a gente. A letra B, ele diz que a receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado quando resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros relacionado com o aumento do ativo ou com a diminuição de passivo e puder ser mensurado com confiabilidade.
Isso significa, na prática, que o reconhecimento da receita ocorre simultaneamente com o reconhecimento do aumento dos ativos ou da diminuição dos passivos, por exemplo, o aumento líquido nos ativos originado da venda de bens e serviços ou de decréscimo do passivo originado do perdão da dívida a ser paga. Esse é um item correto, né? Ele traz conforme a NBC estrutura conceitual. Ele tá lá, ele vai falar para a gente que as receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou do aumento de ativos ou a diminuição de passivos que resultam no aumento do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Então, a letra B é um item correto. Letra C. Um ativo não deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando os gastos incorridos não proporcionarem a expectativa provável da geração de benefícios econômicos para a entidade, além do período contábil corrente. Ao invés disso, tal transação deve ser reconhecida como despesa na demonstração do resultado. Esse tratamento não implica dizer que a intenção da administração ao incorrer nos gastos não tenha sido a de gerar benefício econômico futuro para a entidade ou a administração tenha sido mal conduzida. A única implicação é o grau de certeza quanto à geração dos benefícios econômicos para a entidade, além do período contábil corrente, é insuficiente para garantir o reconhecimento do ativo. Então, esse é outro item que está correto também, conforme a NBC estrutura conceitual. Você vai ver lá nos itens 1.44, desculpa, 4.44 e no 4.45, que ele vai dizer exatamente isso que foi dito aqui. E aí eu trouxe também, né, os textos aqui para a gente dar uma olhada, e ele diz que a definição, então, por lá é que um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que benefícios econômicos futuros dele proveniente fluirão para a entidade e o seu custo ou valor puder ser mensurado com confiabilidade. E aí, nesse caso, um ativo não deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando os gastos incorridos não proporcionarem a expectativa provável de geração de benefícios econômicos para a entidade, além do período contábil corrente. Ao invés disso, tal transação deve ser reconhecida como despesa na demonstração do resultado. Esse tratamento não implica dizer que a intenção da administração ao incorrer nos gastos não tenha sido a de gerar benefícios econômicos futuros para a entidade ou que a administração tenha sido mal conduzida. A única implicação é que o grau de certeza quanto à geração do benefício econômico para a entidade, além do período contábil corrente, é insuficiente para garantir o reconhecimento do ativo, que é o que está dizendo aqui no nosso item, né, na nossa alternativa letra C. Temos aí a alternativa D, que diz que um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que sua saída de recursos detentores dos benefícios econômicos seja exigida em liquidação de obrigação presente e o valor pelo qual essa liquidação se dará puder ser mensurado com confiabilidade. Na prática, as obrigações originadas de contratos ainda não integralmente cumpridos de modo proporcional. E aí ele fala, por exemplo, passivos decorrentes de pedidos de compra de produtos e mercadorias ainda não recebidos. Não são geralmente reconhecidos como passivos nas demonstrações contábeis. Contudo, tais obrigações podem enquadrar-se na definição de passivo, caso sejam atendidos os critérios de reconhecimento nas circunstâncias específicas, e podem qualificar-se para reconhecimento. Nesses casos, o reconhecimento do passivo exige o reconhecimento dos correspondentes ativos ou despesas. Item correto também, né? Essa é uma alternativa que também está na NBC-TG estrutura conceitual, da mesma forma que está escrito aqui. Ela está lá no item 4.46, se você quiser dar uma olhada. Lembrando que para você se preparar para o exame de suficiência não é necessário ler todas as normas, né? No caso, se você estiver inscrito num curso preparatório, já vai estar tudo lá mastigadinho para você, você não vai precisar ter esse trabalho de reconhecimento, de recolher, né, as normas e fazer aquela leitura extensa, não há necessidade. Então, o gabarito ficou sendo a letra A, e aí tá os tipos de prova, né? No caso, eu esqueci de comentar, mas a gente, aqui no canal, a gente vai utilizar a prova do tipo 1, que foi a prova branca, que é a questão 33.
Se você tiver a prova 2, vai ser a prova verde, que vai ser a questão 34. Na prova tipo 3, ela é a prova amarela, vai ser a questão 35. E no tipo 4 vai ser a prova azul na questão 34. Então, as provas são todas iguais para todo mundo, mas existe essa diferença de numeração entre as provas. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa questão de hoje. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou então enviar por e-mail. O meu e-mail é momentodeestudar@gmail.com e aí você encontra as nossas outras redes sociais. Nós temos o Facebook, o Instagram e o canal no YouTube, caso você não esteja assistindo o canal. E no Facebook tem também o nosso grupo de estudos. Nós temos um grupo de estudos lá e eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Bons estudos. Até a nossa próxima questão.